Então agora vamos falar da terceira extensão que a gente vai ver essa semana do modelo linear, né? E essa daqui resolve justamente aquele terceiro problema que os modelos lineares assumem linearidade, né? Então como que a gente adiciona não linearidade nesses modelos, né? Então vamos ver alguns exemplos de uso para esse tipo de modelo não linear. Então, por exemplo, é razoável a gente falar que naquele dataset de aluguel de bicicletas, o impacto do aumento no aluguel, na quantidade de bicicletas alugadas, para a temperatura de 10 a 15 graus é o mesmo quando a temperatura é de 30 a 35, né? O impacto, né, a magnitude do impacto, ela tem que ser diferente, né? Porque quando você está com tempo frio e ele começa a esquentar, você vai ver um aumento nas requisições de bicicletas. Agora, quando você tem uma temperatura muito quente, muito elevada, conforme você vai aumentando essa temperatura, você é capaz de observar um impacto menor, né, no crescimento do aluguel de bicicletas, né? E outro fator além da magnitude pode ser também a direção do efeito, né? Que a gente pode ter que temperaturas menores de 10 e maiores que 35 vão ter efeito negativo, né? Então, por exemplo, se eu tô com uma temperatura atual de 0 graus ou de 40 graus, aumentar em uma temperatura deve ter um efeito negativo porque as pessoas não querem andar de bicicletas nessas condições, né? E em todas as outras faixas pode ter então o efeito positivo, né? Vai ter um acréscimo da requisição de aluguéis conforme eu vou aumentando a temperatura, né? Então, a, a gente pode ter esses dois efeitos não lineares. A gente não tem um crescimento linear da magnitude e a gente não tem que sempre cresce ou sempre decresce. Ela pode crescer em certa faixa ou decrescer em outras faixas de valores, né? E a gente pode resolver isso nos modelos lineares com uma das três técnicas que tem aqui nesse slide, né? O primeiro que requer uma atuação manual do especialista é a transformação não linear de atributo. Então a gente vai olhar para cada atributo e fazer uma inspeção visual ou usar conhecimento prévio para falar, olha, esse atributo aqui, ele não é linear. Então vamos fazer aplicar uma função de transformação nele para que ele se torne não linear. E a transformação tem uma relação linear com a variável alvo, né? Com o resultado da predição. Outra forma é a categorização de atributos, que a gente vai pegar um atributo e transformar ele em um atributo categórico separado por faixa. E finalmente tem os modelos aditivos generalizados, né, que automatiza toda essa tarefa, né? Então vamos ver aqui esse gráfico que ilustra as quatro formas, aliás, as três formas de resolver o problema. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra, né, a relação da temperatura com o número de aluguéis de bicicleta, né? A gente vê que o azulzinho aqui, a reta azul, a nossa linha azul aqui é o modelo linear de predição, e os pontinhos representam os dados que a gente tem de treino, né? O que a gente tem aqui, que a gente pode ver desse gráfico aqui, né, é que a relação, ok, dá para aproximar de forma linear, mas não é muito linear, né? A gente tem duas situações aqui em específico nessa região em que ele faz uma curva assim, né? E nessa região que ele começa a ter uma queda, que representa que isso aqui não deveria ser linear, né? E aí aqui do lado a gente tem um gráfico de uma transformação que a gente aplicou na nossa variável temperatura. Então a gente fez, ao invés de usar temperatura, a gente usou log de temperatura mais 10. E aí a gente conseguiu encontrar essa relação aqui, né? Essa curva aqui que fica mais próximo, né, da relação que a gente tem de temperatura com o número de bicicletas. Ainda assim, veja que aqui você tem uma
continuação da queda, quando na verdade ele deveria estabilizar, né? E aqui, da mesma forma, ele está continuando crescendo, devagar, mas tá, quando ele deveria cair. Então, ele funciona bem para a nossa base de treino, mas potencialmente não vai extrapolar para fora da região que a gente tem de estudo, né? Da temperatura, ou seja, temperaturas abaixo de 0 graus ou acima de 30 graus. Aqui a gente usou a categorização dos atributos, então pegou a temperatura e dividiu em várias faixas. Cada faixa vai ter valor 0 ou 1, né? Então o coeficiente linear para essas faixas representa uma reta horizontal. Então a gente vai ter aqui, quando a gente agrega todas essas retas, a gente vai ter uma função chamada stepwise degrau, né, que ela forma uma escadinha tentando descrever o nosso comportamento do modelo, né? E aqui a gente vê que ele captura um pouco melhor do que essa anterior, né, o comportamento da nossa base de treino, né? Então ele começa a ter uma representação um pouco mais próxima da realidade. Só que tem os seus problemas, né? Porque aqui, olha, por exemplo, a região intermediária entre um degrau e outro, ela tem uma subida repentina, ela não tem uma suavidade, né? Então ele sempre vai ter uma imprecisão em torno aqui nessa reta. E finalmente o GAN, que é o que a gente vai ver hoje, né, modelos aditivos generalizados, ele consegue fazer uma curva suave que melhor captura a relação dos dados. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho da transformação de atributos, né? Então, em princípio, a gente pode aplicar qualquer função não linear em qualquer um dos atributos e criar um novo atributo para a nossa base de dados. Então, se eu percebo que aquele atributo tem uma relação, na verdade, não linear, eu posso criar manualmente essa não linearidade, uma vez que eu identifique qual que é essa não linearidade. Só que a gente não pode fazer isso tão à vontade, porque, por exemplo, tem funções que são parciais, né? Por exemplo, função recíproca, né? Uma divisão, e a gente tem que garantir que o atributo contém valores do domínio que possam ser avaliados por essa função. Então, se eu vou aplicar a função recíproca, eu tenho que garantir que não tem um zero, né? Que o zero não faz parte do domínio dessa variável. Temperatura não poderia fazer isso, né? Porque contém o zero. Assim como log, né? Eu tenho que tomar cuidado, não pode ser negativo, raiz quadrada também não. Então eu tenho que verificar se o domínio dos valores da minha variável são compatíveis com a função, caso a função não seja total. Então, assim, a ideia geral é essa daqui. Eu tenho que um atributo que eu apliquei uma transformação não linear vai apresentar uma relação linear com a variável alvo, né? Aqui tem algumas das transformações mais comuns. Então, aqui é a identidade, né? Que é simplesmente eu falo, bom, a minha variável tem uma relação linear com a variável alvo. Aqui é o log da variável, raiz quadrada da variável, variável ao quadrado, e e elevado a variável. Também tem e elevado a menos x, eu posso também ter um polinômio de terceiro grau, ou de quarto, ou de quinto, né? Então tem várias funções que eu posso usar aqui para transformar a minha variável. Aqui eu mostrei algumas apenas para vocês visualizarem, né, essas formas de plotagens aqui, de figuras que são bastante comuns de serem observadas em distribuição de dados. Então, quando você olhar a distribuição dos seus dados, você perceber que tem alguma dessas formas, você já sabe mais ou menos o que você pode tentar usar de transformação. Claro, não é somente uma expressão visual, você tem que usar toda a ferramenta estatística para verificar se aquela transformação é realmente compatível com os seus dados, né, com a sua distribuição. Veja que também essa transformação de atributo, eu posso simplesmente criar um novo atributo, então eu acrescento um novo atributo na minha base de dados, ou eu posso simplesmente substituir o atributo original, né? Então eu posso falar assim, bom, eu criei o atributo log de x,
Eu vou jogar fora o x porque ele não tem utilidade. Ou pode ser que ele ainda tenha utilidade. Então eu vou deixar o x e o log de x, né? O procedimento para encontrar os coeficientes vai continuar o mesmo, porque ele passa a ser uma nova variável. Então, se eu tenho 5 variáveis e criei uma transformação de variável, um log de x, ele passa a ser considerado um x6, né? Um sexto atributo. A interpretação tem que tomar cuidado porque ela é alterada pela transformação. Então, por exemplo, se a transformação é log de x, eu posso pensar na interpretação de duas formas. Se eu acrescentar uma unidade no log de x, eu vou acrescentar o valor do alvo com o valor do coeficiente, né? Então, se eu tenho que o coeficiente do atributo log de x é 10, a cada uma unidade a mais em log de x, eu tenho 10 unidades a mais na minha variável alvo. Ou eu posso usar a própria definição da função de transformação para identificar essa interpretação, né? Então, digamos que o log é na base de 10. Então, eu posso falar assim, olha, cada 10 unidades que eu acrescento em x, eu vou acrescentar na variável alvo o valor do coeficiente, né? Então, eu tenho que pensar um pouquinho mais sobre como interpretar o coeficiente do modelo que tem variável transformada. E a gente também pode misturar essa transformação com uma GLM, né? Com o custo de aumentar a complexidade da interpretação, mas eu posso fazer isso se for necessário. A outra forma de tentar introduzir não linearidade é usando a categorização, né, de um atributo. Então, que nem eu exemplifiquei com temperatura. Se eu pego a temperatura e quebro em múltiplos atributos, então, por exemplo, eu passo a ter temp 010, temp 1015, temp 1520, sendo que o temp xy representa a temperatura nesse intervalo de x até y, aberto em y. Então, toda temperatura maior ou igual a x e menor que y, né? O que acontece quando a gente quebra um atributo em múltiplos atributos categóricos é que cada atributo categórico fica 0 ou 1, né? E aí essa técnica ela força que o modelo linear aprenda uma função degrau, né? Então, é aquele degrauzinho que a gente visualizou. Então, eu tenho aqui temperatura 0,10, vai ter esse coeficiente. 10,15 vai ter esse outro. 15,20 pode ter outro aqui, né? E cada novo atributo, então, tem sua própria relação linear, que vai ser aquela reta horizontal que a gente viu. Só que isso tem um porém, né? Eu preciso de mais dados, porque eu vou criar mais atributos. Quanto mais atributos, aumenta a necessidade para eu ter mais dados de exemplo na base de treino, para ter um modelo linear adequado, sem que tenha sobreajuste ou sobreajuste, né? Eu estou propenso a sobreajuste, por esse mesmo motivo também, né? E também porque como eu estou quebrando as variáveis em pequenos pedaços, se eu quebrar em pedaços muito, muito pequenos, eu posso cair num problema em que cada coeficiente, cada atributo vai ter um coeficiente que vai ser igual ao único ponto da base de treino que tem naquele pedacinho ali, né? Então ele vai vai capturar inclusive o ruído da nossa base de dados, né? E aí também tem essa outra questão que a gente precisa saber qual a melhor forma de discretizar, quais são os intervalos. Os intervalos vão ser da mesma largura ou cada intervalo vai ter um tamanho diferente, né? Então são pontos que a gente teria que pensar quando resolve fazer a categorização dos atributos. E aí a gente chega então no última forma de resolver esse problema, que é o modelo generalizado aditivo, né? Em inglês é Generalized Additive Model, GAM, e esse modelo simplesmente substitui cada atributo da transformação do modelo linear por uma transformação não linear desse atributo, ou pela função identidade, para ficar a mesma coisa, né? Então, partindo do GLM, eu continuo tendo a função de ligação G, que vai ser aplicada sobre o valor esperado de y dado um certo x, né? E aqui a relação linear, né? Então tem aqui o beta 0 mais a somatória de beta i vezes
ao invés da variável xi, um fi de xi, ou seja, vezes uma função aplicada em xi, né, que vai me gerar esse valor esperado. Então veja que se todo fi for a função identidade, ele é um modelo linear. Né? Na verdade, o GLM, porque tem o G aqui. Né? Então, tanto o G como o f de I tem que ser identidade para ser um modelo linear. Outra coisa também que é para notar é que cada atributo pode ter uma função não linear diferente. Então, esse modelo é muito flexível. Né? Ele consegue representar muitos modelos de predição não lineares, consegue se ajustar a várias bases de dados com relações bem diferentes, né? Só que tem um problema, né? Como que eu vou definir essa função? Como que eu escolho f de i? Né? Então eu preciso ter uma forma que facilite a criação desse modelo e a definição de fi. Então essas funções elas podem ser representadas de forma genérica por funções que também podem ser ajustadas durante o processo de busca do modelo. Então enquanto eu estou ajustando os coeficientes beta, eu posso também ajustar um coeficiente de uma função genérica f de i para que ele se ajuste aos dados. Né? Então, duas funções que são bastante comuns para esse tipo de modelo são os polinomiais e as splines, ou geralmente as splines suavizadas. Então, vamos ver as polinomiais primeiro. Então, polinomiais simplesmente é uma função que recebe um atributo xi e gera um polinômio desse atributo, então de um grau k, né, qualquer. Então, por exemplo, f de xi pode ser c0 mais c1 x1 mais c2 xi ao quadrado, mais c3 xi ao cubo, mais c4 xi à quarta, até o grau do polinômio que eu quero. Aqui, essa figura ela mostra um polinômio de terceiro grau para um atributo x qualquer. Então veja que ele tem a propriedade de ser uma curva bem suave e o próprio polinômio de terceiro grau ele é bem flexível para a gente ajustar a curva do jeito que a gente quer. Então ele pode ter um pico mais para cá, outro mais para cá. Então ele é bem flexível para a gente conseguir capturar muitas das não linearidades que a gente consegue observar nos dados, né? Legal. Então essa função tem várias vantagens, né? Primeiro que ela pode ser incorporada no processo de ajuste facilmente. Imagine que cada um desses atributos é na verdade um novo atributo. Vamos falar que agora o nosso modelo linear ele recebe como entrada z's, né? Ao invés de x. Então esse aqui poderia ser o z1, z2, z3 e assim por diante. E com isso o que a gente tem? A gente tem que o beta i vai ser incorporado aqui como um beta i c0, beta i c1, beta i c2, beta i c3. Então a gente vai gerar um novo modelo linear estendido com mais variáveis e o beta e o c vão ser ajustados de forma conjunta, né? Então isso aqui facilita bastante porque a gente não precisa mudar nada no algoritmo que a gente estava usando até agora, né? E tem essa questão da suavidade, de poder representar várias funções, né? Só que essa suavidade e aproximação também não é tão simples de obter. Tem alguns detalhezinhos que nem sempre permite a gente chegar num ajuste muito bom. Outro ponto problemático são as extremidades, né? As extremidades costumam ser um pouco mais brusca na queda ou na subida, o que faz com que ele não seja muito bom para extrapolação, quando eu estou saindo do meu domínio da aplicação, né? Uma alternativa para isso é usar as funções splines. Tá? As funções splines elas também partem de funções polinomiais, só que o que ela faz? Ela cria para cada atributo várias funções polinomiais, tá? Para faixas de valores diferentes. Então, vamos dizer que eu tenho um atributo x, que está no intervalo entre A e B, né? E eu vou criar um mapa S que vai mapear um valor no intervalo A e B para um valor real. Né? E vai ser definido da seguinte forma: um S de x vai ser, se o x estiver entre A e T1, eu aplico um polinômio 1.
Se tiver entre T1 e T2, eu aplico o polinômio P2. Se tiver entre T2 e T3, aplico o polinômio P3. Se tiver entre Tn e B, aplico o polinômio N. Tá? Ou seja, cada função P é uma função polinomial, né? Geralmente a gente usa também polinômio de terceiro grau. E aí eu faço com que essa função S seja a junção desses polinômios. Então é representado nessa figura aqui, né? Imagina que cada ponto aqui é um nó representando o ponto de ligação entre dois polinômios. Ele consegue fazer essa curva aqui bem suave, né? Fazendo a união desses polinômios. Mas para conseguir que essas curvas sejam suaves, tem que atender algumas propriedades da nossa da ligação entre um modelo spline e outro, ou seja, entre um polinômio e outro, e o próximo polinômio, né? Então, entre P1 e P2, a gente tem que ter, por exemplo, que a função P1 de T1 tem que coincidir com a função de P2 T1, né? Então, os pontos têm que coincidir. Além disso, eles também restringem que as partes das bordas, né, então os pontos das extremidades, sejam algo que tem uma queda muito brusca ou uma subida muito brusca, né? Então eles geralmente restringem esses daqui para uma função linear. Isso faz com que esses modelos eles produzam uma coisa mais, um modelo mais flexível, né, e mais estável do que usar um simples polinômio. Só que tem um porém, né? Então quando a gente aplica o spline, a gente acaba gerando N valores associados a um único atributo, né? Então, digamos que eu tenho aqui um spline de 4 nós, geralmente a gente tem que usar bem mais, mas digamos que eu estou usando apenas 4, né? Então, nesse exemplo da temperatura, eu teria isso daqui, 4 atributos, né, para a temperatura. Cada um que vai ser a transformação de acordo com um dos seus polinômios ali. O que se traduz em comportamentos não lineares diferentes para cada subdomínio desse atributo, né? Então, aqui plotando cada um dos S1, S2, S3, S4, né? Isso para todo o domínio, né? Só que na verdade a gente teria que olhar só para um quarto aqui do domínio, né? Então, cada um a gente vê que tem um comportamento diferente. E esses comportamentos diferentes, eles são agregados através do coeficiente de cada um desses atributos. Então, quando a gente aplica o algoritmo de modelo linear, a gente vai determinar um peso diferente para cada um desses atributos de forma independente. É como se fossem novos atributos. E no final disso a gente faz a soma desses polinômios ponderado por esses pesos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o valor 20, né? S1 de 20 vai dar aqui entre 0 e menos 1. Então vamos dizer menos meio aqui para arredondar. Aqui vai ser, vamos arredondar para 0. Aqui vamos colocar 0 também. Aqui vamos colocar meio. Então 0, 0, menos meio e meio. Então vamos fazer menos meio coeficiente desse mais meio coeficiente desse. Então menos meio vezes menos 1000, né, vai dar 500. Meio vezes 500 vai dar 250. Então o efeito total desse atributo é 750, né? Ou seja, né, o coeficiente vezes x, né, que é o efeito desse atributo para aquele valor no modelo, vai ser 750, ou seja, ele contribui em 750 para a predição de bicicletas. O que a gente pode fazer para ver o efeito real do atributo é pegar o seguinte, fazer essa soma ponderada dos polinômios, né, e plotar esse gráfico, né, plotar isso daqui. E aqui esse gráfico a gente mostra o seguinte, olha, são 3 curvas, cada curva representa um exemplo da nossa base de dados. Um exemplo que eu quero tentar ver como é que é o comportamento, né? E aqui mostra a faixa de temperatura junto com a distribuição da quantidade de temperaturas naquela faixa que eu tenho na minha base de treinos. Isso mostra assim, mais ou menos a certeza que eu tenho em relação
aquela faixa de valores, né? E aqui eu tenho muito bem assim, descrito o comportamento visual, né? Que, olha só, para temperaturas até, vamos dizer que o -1000 é aqui, então vamos dizer até 10 graus, o efeito da temperatura é negativo, ou seja, um aumento na temperatura não influencia positivamente, influencia na verdade negativamente no, no aluguel de bicicletas. A partir dessa faixa aqui, a gente começa a ter um efeito positivo. E quando passa dos 30 graus, ele começa a cair o efeito dele até que ele se torne negativo novamente, né? Claro que não vai se tornar negativo, porque para isso a gente teria que chegar nos 50 graus, né? Eu espero que a gente não chegue nisso num futuro próximo. Ah, mas então veja que a interpretação desse tipo de modelo, ele acaba usando esses recursos visuais para a gente entender o comportamento de cada atributo, né? Mas como cada atributo ainda continua sendo independente dos outros, não tem uma dependência direta entre um I e um J, eu posso fazer esse tipo de análise sem problema, sem perda de precisão no que eu estou explicando, né? Só que lembrando sempre, tendo em mente que a minha explicação é correspondente ao modelo, à decisão do modelo, e não o comportamento real do sistema. Para isso a gente precisa de outros estudos. Vantagens e desvantagens, né? Então o GAN dá uma nova vida para os modelos lineares, porque permite uma flexibilidade ainda maior com a não linearidade. Esse modelo também é um modelo que já é estudado há muitos anos, e tem várias ferramentas prontas e tem todo um suporte estatístico muito bem estudado para você tirar todo o proveito desse modelo, para entender bem esse modelo. E ele acaba sendo um bom intermediário entre um modelo muito interpretável, que é um modelo linear, só que com baixa acurácia, e algo não interpretável com alta acurácia. Se bem ajustado, você consegue ter uma acurácia muito boa para esse modelo. Por outro lado, a gente precisa de um certo cuidado para você pré-analisar a base de dados, para ver certas propriedades, verificar alguns detalhes da base antes de você mergulhar de cabeça nesse tipo de modelo, né? Também pode ser interessante você ter um especialista no campo de estudo na sua base para ajudar a verificar a validade de certos comportamentos capturados pela GAN. A interpretação também passa a ser feita de forma mais cuidadosa, né, e com a ajuda de inspeção visual. Então você não pode sair falando diretamente que ao acrescentar um valor naquela variável eu acrescento tanto a minha saída, né, agora é um pouquinho diferente. E tem que tomar cuidado também com a hipótese das gerações dos dados, porque pode violar algumas questões de interpretações do coeficiente, principalmente se a gente tem atributos que são correlacionados, né? Dependência ou interação entre atributos e dentre outros. Então é isso. Então a partir desse momento a gente vai parar um pouquinho de falar sobre os modelos lineares e vamos ver sobre árvores de decisão.